Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Arthur e hoje eu quero falar sobre hábito de leitura. Há poucos anos atrás eu não tinha o hábito de sempre estar lendo. Hoje não sou um leitor muito experiente, mas pelo menos um livro por mês eu estou conseguindo. É pouco, mas durante um ano eu consigo ler mais de 10 livros. Para mim é muito, que não lia nenhum. Eu não, desde a escola, né, mesmo na faculdade, os professores indicavam um livro e eu não conseguia fazer aquela leitura direta, né, pegar um livro, sentar para ler e estudar ele tranquilamente. E um dia, passeando no shopping com minha namorada, eu sempre com isso na cabeça, né, que queria ter o hábito de leitura. Aí eu entrei no Google e procurei 10 livros para se começar a ler, para ter hábito de leitura. E um desses livros foi esse daqui, O Hobbit. E o que eu tomei de lição com isso? A história desse livro é muito bacana, é do J.R.R. Tolkien, né? Foi o escritor do Senhor dos Anéis, o Hobbit faz parte, né, da trilogia. É um início, mas é um livro que falava no site que eu olhei que era até um livro infantil, de história infantil. E realmente é um livro muito leve, um livro muito bom de se ler. Esse também aqui eu recomendo muito, Nárnia, no C.S. Lewis. Um livro ótimo, muito, muito leve. Não se enganem pelo tamanho, porque dentro desse livro, aqui são as crônicas. Então, dentro desse livro tem mais crônicas. Vamos ver se eu acho rapidinho aqui. Ó, são vários, com poucas páginas. São vários livros desse livro, que é tão grosso assim. Então, é um bom custo-benefício, porque é até barato esse livro, em compensação pelo tamanho, né? E a leitura é muito leve. E a lição, né? Voltando à lição que eu quero passar para vocês. Uma leitura leve dessa te motiva a sempre ler. Então, o que eu fazia? Tirava um tempo do meu dia, se era de uma hora do almoço ou se era à noite, porque na época eu estava até trabalhando no escritório, então tinha os horários certos, né? De rotina. Então, falando que tinha um horário, né? Mas eu ainda tenho um horário da mesma coisa, porque a diferença é que agora eu trabalho em casa, né? Mas os horários continuam os mesmos. Aí eu tiro sempre a hora de um almoço ou à noite, depois que eu vou deitar, eu tenho uma luzinha na cama e eu consigo ler. Então, mas o que mais rendeu na época foi o horário de almoço. O horário de almoço, 15 minutinhos. E o que eu comecei a ler? Eu lia 2 páginas. Eu lia 2 páginas, às vezes intertia, passava mais, às vezes começava a ficar cansativo, eu parava. Mas a história é muito leve, muito tranquila. Igual, por exemplo, esse Milagre da Manhã aqui é fininho, é tranquilo de ler. Mas não está falando de uma coisa legal. Igual, por exemplo, às vezes é cansativo você assistir uma palestra de 2 horas, mas é muito fácil assistir um filme de 2 horas, porque é entretenimento, é tranquilo, é leve, você não precisa pensar muito. Então, para ter esse hábito, eu acho que a melhor maneira de se começar é com coisas leves. Tanto que depois disso eu empolguei e comprei vários livros. Igual aqui, eu comprei Coletânea de C.S. Lewis, Harry Potter, que é muito legal, Game of Thrones, que eu consegui ler só até o segundo livro até hoje, não consegui ler todos. Tem aqui O Senhor dos Anéis, tem muito mais. Comprei livro pra caramba, me empolguei na época. Não li tudo ainda, acho que a metade ali se foi ainda. Tem muito livro para ler. Inclusive o Nárnia, eu não li tudo ainda. Nem lembro onde que eu parei aqui, o marcador está aqui no meio mais ou menos. Mas sempre eu quero continuar lendo, eu continuo lendo. Hoje eu estou lendo um livro, eu esqueci de pegar ele ali, mas O Pai Rico, o Pai Pobre, muito interessante, e é um livro o quê? De conteúdo, de ensinamentos, não é um livro de entretenimento tão comum, tipo o Hobbit ou o Nárnia, um livro assim divertido, Harry Potter, tem uns livros pequenos também que eu comprei faz pouco tempo, foi baratinho, assim, não lembro quanto que era, em torno de 10, 20 reais, mas assim, um livro pequeno que foi muito bom, que eu gostei muito, leve. E o que eu falo de leve? Filme, é aquele livro que você não precisa pensar muito, sabe? Eu acho muito bacana isso, que é um entretenimento, você viaja na história, sabe? É uma história que
Ah, gente, o nome me fugiu na cabeça aqui agora. Tá até fácil aqui. Sherlock Holmes, como é que eu fui esquecer? Tá até aqui em cima aqui, ó. Sherlock Holmes. Nossa, muito bom. Recomendo muito também. É um livro pequeno, são crônicas, né, também. Então, é rápido de você ler e te dá uma motivação, sabe? Porque você termina aquele livro, você fica motivado a querer ler outro. Aí o que eu fazia também? No começo, quando precisava ler um livro mais de conteúdo, um livro que precisa pensar, que você está estudando aquilo que você está lendo, o que eu fazia? Eu intercalava. Enquanto eu lia, igual, por exemplo, eu estou lendo aqui O Milagre da Manhã, eu estava lendo o Hobbit junto, um exemplo, entendeu? Aí um dia eu li aqui um capítulo, 2 páginas, a meta que você quiser, né? Igual, por exemplo, hoje eu leio em torno de 30 minutos, 20 minutos, ou dependendo, às vezes dá um capítulo, dá 15 minutos de leitura, eu paro. Antes eu comecei com 2 páginas, então li aqui 2 páginas do Hobbit porque eu estava mais cansado um pouco. Aí o outro dia eu estava mais motivado, eu lia 2 páginas desse. Não confunde, porque na hora que você começa a ler, você entra na história, é muito interessante. Eu recomendo muito para quem não tem esse costume de ler, começar dessa forma. É uma forma leve, tranquila. Eu falo muito leve, né? Porque é o que eu sinto em questão dessas leituras. São leituras que me deixam tranquilo. Às vezes você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, o que você vai ver? Você vai ver um Netflix. Porque é uma coisa leve, uma coisa que você não precisa pensar para estar ali assistindo, você não está por obrigação fazendo aquilo. E a leitura eu coloquei na minha vida dessa forma, que não é de obrigação. A leitura para mim é um hobby, a leitura para mim ela só agrega, porque desde que eu não tinha esse hábito de leitura, né, eu sempre vi a necessidade de precisar ler, porque todo professor também de português ou qualquer outra pessoa que indique a leitura sempre frisa, né, nas características de que você melhora seu vocabulário, você melhora a sua escrita. E minha escrita, por exemplo, é horrível. Eu sempre vi necessidade de estudar, só que estudar gramática não é todo mundo que vai gostar, né? Eu mesmo não gosto. E eu achei essa paixão nos livros, o poder de leitura, ele é muito grande. Mesmo que tem pouco tempo, eu acho que 2, 3 anos no máximo, desde que eu comecei, e não parei, né? Graças a Deus eu continuo até o hábito de leitura. Às vezes é mais, às vezes é menos, que às vezes dá uma ressaca também de leitura, você fica meio assim. Só que eu deixo sempre o livro na minha vista. Igual aqui, eu estou dentro do meu escritório, estou vendo esse tanto de livro aqui, e mesmo assim, na cabeceira da minha cama, tem o meu livro, que é o que eu falei para vocês que eu estou lendo hoje, que é o Pai Rico, Pai Pobre, que está na cabeceira da minha cama. Então, quando eu vou deitar, ou hora de almoço, eu vou lá, o livro está me olhando, entendeu? Eu deixo o livro sempre a fácil acesso. Por exemplo, você pode deixar na sala da sua casa, na estante do lado da televisão. Você vai pegar o controle para ligar a televisão, tá o livro ali te olhando. Você, tô tranquilo hoje, vou dar uma lidinha. E assim vai pegando esse hábito, né? Esse costume de sempre ler, que eu acho que é o mais difícil. Que nem eu estava falando, na época da faculdade, um professor de administração indicou os livros, né, pra gente, e eu não consegui ler. Precisou fazer um resumo, mas assim, foi um trabalho que ficou muito ruim, porque eu li obrigado, na força, foi muito difícil, parece que dá até trauma na gente, porque é alguma coisa forçado, não queria, tanto que depois eu li o livro e achei muito interessante, gostei pra caramba. Eu não vou recordar o nome dele agora, senão vou ficar meia hora aqui para lembrar, mas é um livro muito legal. Conta a história dos sócios proprietários da Ambev. Eu esqueci o nome, mas é um livro muito interessante. Qualquer coisa, se alguém ficar com curiosidade, põe aí nos comentários que eu com certeza eu vou lembrar o nome. Mas depois que eu peguei esse hábito que eu já estava lendo, eu peguei esse livro para ler dessa forma, intercalado. Na época eu acho que eu estava lendo Harry Potter, então eu tinha um livro de Harry Potter na cabeceira e o livro O Sonho Grande. É o Sonho Grande? Agora eu fiquei na dúvida. Mas é alguma coisa nesse sentido. E eu colocava os dois intercalados. E eu consegui ler ali rápido. Que não está falando, um livro por mês. Para mim é muita coisa.
Para a gente, um livro é uma sentada. Tem muitas pessoas que vão ler e ler em 2, 4 horas, consegue concluir um livro. Eu não consigo. Eu ainda não tenho esse desenvolvimento. Eu não consigo ficar concentrado tanto tempo num livro. O máximo que eu consegui ler, assim, que eu consigo ler em rotina são 30 a 1 hora. 30 minutos a 1 hora. Eu não consigo passar disso. Então, tudo é evolução, né? Para quem começou com 2 páginas, e nem era 2 páginas, assim, 2 folhas, né? Era 2 páginas assim, ó. Eu começava aqui, terminava aqui, passava a folha aqui e já colocava um marcadorzinho. Fechava. Não passava disso, a não ser que estava muito interessante, eu estava muito de boa. Mas eu tentava não forçar. Eu não tentava fazer tanto esforço. Para quê? Para isso não ser uma obrigação, não ser algo forçado dentro de mim, né? E desenvolveu. Então, por isso que eu quis gravar esse vídeo, para passar essas dicas para vocês, porque eu sei que tem muita gente, o brasileiro não tem o hábito de leitura, né? Tanto que as pessoas que estão no meu convívio, eu vejo que poucas delas têm esse costume de ler, mas é muito importante. Eu vejo que é muito importante, melhorou para mim. Eu acho que a minha escrita melhorou um pouco depois disso, o meu vocabulário aumentou um pouco, porque todo dia você lendo, você vê uma forma de escrever diferente, né? Vê palavras diferentes e é muito automático. Às vezes você está lendo um livro, que nem eu estava falando do Sherlock Holmes, que é tão tranquilo, você está preocupado como é que ele desvendou aquele crime, né? Como é que ele pegou aquelas dicas que ele viu, uns passos, não sei o quê. É fascinante. Então você entra naquela história. Quando as pessoas falam que entram na história, que viajam lendo livros, é real isso. É real. Mas é real no ponto que você está lendo porque quer. Você não está lendo por obrigação. Você não está lendo porque tem prazo para devolver o livro. Você está lendo porque tem vontade. E hoje você consegue ler de várias formas. O Kindle, você baixa o aplicativo do Kindle, tem muito livro de graça com o celular. Então você pega aqui, baixa um livro ali, tem muito livro bom. Você baixa um livro no celular ali, põe o celular no modo avião para não ficar vendo as notificações do WhatsApp, não te distrair. Você põe ali, 2 páginas. E no Kindle ainda é melhor, porque você consegue marcar por tempo ou por porcentagem de leitura. É muito interessante. Eu ainda leio muito livro físico, mas eu vejo que o aplicativo do Kindle é muito interessante. Pesquisem ainda, é da Amazon, né? O Kindle, eu acho que ajuda muito quem não tem, como você diz, um capital para poder investir em livros, né? Tem muito livro de graça para fazer download. Às vezes não é o livro que você vai querer, mas tem muito livro bacana ou de um preço muito barato. Ou, por exemplo, tem livro de R$ 40, você vai olhar no Kindle, o Kindle está 6. É muito interessante, porque tem o Kindle, quando a gente fala Kindle, eu lembro muito do aparelhinho, né? Parece um tablet que você faz a leitura nele, né? Mas tem um aplicativo, tanto nos Androids, tanto nos iPhone, tem um aplicativo do Kindle. Então ajuda muito, você que quer o hábito de leitura, às vezes você quer ler na hora do almoço, você está no trabalho, por exemplo, você tem um horário tranquilo ali, que você vai descansar e você quer aproveitar esse tempo com algo útil, né? Baixa o aplicativo, baixa um livro ali e comece a ler. É tranquilo, mas mesmo, o ponto que eu quero frisar com vocês é o que? Façam porque quer e não porque é obrigação. Então, acho que por isso é só, por hoje é só, né? E vou ver se eu faço mais vídeos falando sobre leitura, porque eu tenho uma leitura, vou ver se eu mostro aqui para vocês, ó. Essa, para mim, eu acho que é a mais difícil, Bíblia Sagrada. É uma leitura, vocês sabem, pesada, é difícil você ler, você se cansa muito, né? Porque é uma leitura que você, assim, uma escrita mais formal, né? Uma escrita não tão atual como a nossa, então você tem que ler devagar, você tem que ler pensando, além de ser muito grande, né? A Bíblia vários livros, né? E na época, quando eu comecei a ler, já faz até um tempinho,
esse Instagram aqui tinha uns PDF para baixar, eu leitora. Não tá online mais, eu procurei depois para poder ter o PDF, que eu perdi o PDF para disponibilizar para outras pessoas e eu não achei. Esse PDF aqui é muito legal, eu imprimi e tem uns dias, tá vendo aqui, ó, janeiro, fevereiro e os 30, você vai marcando. Eu não tô lendo todo dia, eu tô lendo um dia sim, um dia não, um dia que eu tô mais tranquilo, tá vendo? Eu vou marcando os dias que eu tô lendo, ó, já terminei aqui, ó, que livro que é esse? O segundo livro de Reis. Então eu vou demorar mais de um ano para ler, mas você pensa, mas antes demorar mais um ano para ler do que nunca ler, né? Então é uma coisa que eu quero ler, eu estou lendo devagar, tentando entender tudo que está escrito, né? Porque, como eu falei, é uma leitura difícil de se fazer realmente, mas que eu estou seguindo, eu estou achando muito legal, eu acho que o resultado já é muito bom. Olha aqui a marquinha onde que está. Eu acho que já foi coisa pra caramba, tem muito livro aqui, nossa, eu li coisa demais. Parece que agrega muito, tem muita coisa, igual, por exemplo, quando eu vou na igreja e fala um trecho, já lembro da referência, entendeu? Porque normalmente, às vezes, uma pessoa cita um versículo, aí você acha legal aquela frase e tudo, mas quando você vê aquele versículo e lembra da onde que você leu, que você pega todo o contexto, é muito mais interessante, né? Eu não estou estudando em si, porque tem as Bíblias que têm o conteúdo comentado, né? Então eu estou apenas lendo e eu já acho que é muito legal. Graças a esse hábito de leitura eu estou conseguindo fazer. Com esse cronograma me ajuda muito porque a gente vê o caminhar, né? O progresso. Eu acho legal. É um plano que dá para fazer no Excel, não é tão difícil. Ó. Os meses, a coluna e os dias. O que é? Você está vendo aqui? Os dias, né? Até o 30, cada dia é alguma quantidade de versículo. Se alguém tiver interesse, às vezes eu posso procurar de novo, ou se você procurar na internet aí, com certeza deve ter mais pessoas que fazem isso daqui. Eu nunca procurei a fundo, na época eu só procurei o Instagram de novo da menina que fazia isso, mas eu não encontrei. Então, acho que eu já falei demais, mas é bacana. É uma coisa que empolga, eu fico empolgado, tanto que eu empolguei, comprei esse tanto de livro, hoje eu parei, não estou comprando mais, quero terminar, ler o máximo que eu tenho aqui nessa mini coleção, depois trocar, né, porque tem muito site de troca. E eu vou ver o que eu vou fazer. Não o Harry Potter nem o C.S. Lewis, que é bonitinho, né, na caixa. Mas por isso é só então, por hoje é só, ó, errei de novo. E até mais. Qualquer coisa, deixe seu comentário aí, a sua experiência com leitura. Se você está começando agora, pode contar comigo para qualquer coisa, para qualquer dica, para qualquer conselho de como foi o início, né? Qualquer curiosidade que eu não comentei no vídeo, mas que possa te ajudar no começo, vai ser muito bacana. E não desista. É difícil, não é fácil. Falar que é fácil ter hábito de leitura, eu acho que não é, porque não foi uma coisa introduzida na minha vida, é uma coisa recente, porque eu quis. Então não é fácil quando as pessoas falam para você que ler um livro é fácil, não é, realmente é algo difícil. E então é só. Agora eu vou terminar de verdade. Então é até mais. E curtam o vídeo, por favor. Se inscrevam, que sempre eu vou postar mais vídeos de dicas, de lazer, de viagens que eu possa fazer e muito mais. Então sempre eu vou estar postando. Quero postar 2 vídeos por semana nesse início de canal, né? Esse vídeo é bem de início do meu canal. E é isso. Até mais. Falou!